Oi, gente, como estão vocês? Tudo bem? Rosinha querida, sempre aqui nos prestigiando. Oi, Gabi! Oi, meninas! Animadíssima, Rosinha! Que belezinha! Oi, pessoal! Boa tarde a todos vocês! Oi, Vera! Que bom você tá aqui, você tá bem? Que bom ver todos vocês! Oi, pessoal! Patrícia, tudo bem? Todos vocês estão bem? Oi, Gabi! Oi, Selma! Oi, Carla! Que bom ver vocês aqui! Que coisa boa! Tudo bem, Carla? Camila! Oi, pessoal! Eliette, Miriam, boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês? Oi! Oi, pessoal! Que bom vocês terem vindo! Que bacana ver vocês, viu? Tenho muita alegria em reunir tanta gente boa, sabida, que com vontade de aprender. Tem pessoas aqui que eu conheço de todos os lugares que eu já vivi estão aqui reunidos. Que bom! Bom saber, bom ver vocês, viu? Hoje nosso encontro é muito especial e a gente não pode perder tempo, porque nós temos duas convidadas para falar por 1 hora, então nós temos que ser rápidos e práticos, né? Sejam todos bem-vindos. Quem está chegando aqui para assistir mais um encontro da Jornada Falando de Brincar, vai hoje conversar com a Betânia Rezende e a Patrícia, duas coordenadoras pedagógicas que atuam em escolas de educação infantil, uma em rede privada, outra em rede pública. E nós vamos falar exatamente sobre qual é o papel delas na manutenção de uma escola brincante. O que será que acontece nas duas escolas, tão distintas, tão diversas, né? Betânia lá de Minas, Patrícia aqui de São Paulo. Como é o trabalho delas para fazer com que a escola realmente valorize o brincar? Ela é uma delícia, né, Rosinha? A Betânia é uma pessoa incrível. Mas antes de eu chamar a Betânia para participar conosco, eu quero ganhar tempo. E eu vou falar para vocês que estão aí de o que eu resolvi separar para vocês hoje. Toda live eu trago duas referências de leitura e faço a leitura com vocês. Mas hoje vai ser diferente, porque nós não podemos perder tempo. O que elas têm para nos dizer é muito especial. Então eu vou fazer referências para que vocês que estão aí, que são coordenadoras, ou vocês que são professoras, professores e desejam um dia, né, estar na função de coordenador, orientador, enfim, possam ter essas duas referências de leitura, ok? Então, antes de chamar a B, vou mostrar para vocês. Olha lá. Esse livro maravilhoso do Altino. É muito recente esse livro, chama Minúcias da Vida Cotidiana no Fazer Fazendo da Docência na Educação Infantil, além da A4. É da editora Insular. É muito legal esse livro, porque o Altino, como pesquisador e também na sua experiência de coordenador, ele acompanha o trabalho de uma professora em especial, a professora Patrícia. E essa tese dele de doutorado traz toda essa reflexão da educação infantil diante do papel dela. É muito bacana. E o outro livro que eu destaco também para você que é coordenador ou que deseja ser é esse aqui. Educação Infantil, Saberes e Fazeres da Formação de Professores. São 6 textos aqui organizados pela Luciana Osteto. Muito bacana, eu destaco aqui um texto que fala do papel da professora de bebês. É excelente. Não precisam se preocupar, eu costumo fazer assim, pessoal. Terminada a live, eu coloco lá no Stories o destaque das referências bibliográficas que eu passo, ok? Então vamos lá. Vou chamar a B, hein? B, você já chegou aí, meu bem? Cadê você? Aí, vamos ver se ela tá aqui. Aqui.
Oi, amor, Oiê, tudo bem? eu tô bem sim, e você? Tudo jóia. Que friozinho na barriga que dá, a gente tá do outro lado do convite. Mas olha, vou Legal. dizer para você do meu contentamento de falar com você de uma coisa que eu amo tanto, de você que eu aprecio tanto, né? Para quem não sabe a nossa história, né, gente? Eu conheço a Betânia só pelas redes sociais, né? A gente se conhece há uns 4 anos, B? Por É aí, por né? aí, desde 2016. Isso! Ela e a Bruna Fabiani generosamente montaram um grupo muito bom das salas de aula do Brasil e me convidaram a fazer parte. E aí a gente aprendeu muito uma com a outra. Então eu sou muito grata pela generosidade da B e da Bruna também. E depois disso a gente não perdeu, né, nossas alianças, né? Nós temos muito em comum, né, B? Com certeza. A gente tá ali juntinho sempre. É verdade. E hoje a Betânia está aqui conosco, participando da jornada Falando de Brincar, para trazer referências sobre o papel do professor. Antes de eu abrir a palavra para ela, eu queria ler uma coisa muito interessante que a Maria Carmen Silveira Barbosa deixou como referência para nós. Vamos lá. Esse texto, bem pequenininho, está no livro do Altino que eu acabei de referendar para vocês, ok? A docência não se faz sozinha. Eu acredito que nós tecemos os nossos caminhos sempre alicerçados por alguém que está lá dentro da escola. E a gente não consegue olhar nosso trabalho de docente sozinhos. São os coordenadores que são nossos olhos ampliados. E a Maria Carmen Silveira Barbosa diz assim: as crianças têm o direito de um excepcional percurso de formação humana. E eu faço uma analogia a essa fala da Maria Carmen, que o professor também merece um excepcional percurso de formação pedagógica. Então, agora nós estamos aqui com duas profissionais maravilhosas que vão falar para a gente sobre isso, sobre esse percurso de formação que nos amplia o olhar. Enquanto professora, eu sou muito grata às coordenadoras que passaram por mim, e nós vamos falar hoje especialmente qual é o trabalho delas mediante uma prática, né, uma filosofia de uma escola brincante. Mas antes eu queria só fazer uma coisinha, pessoal. Pode ser que a Betânia, né, a Patrícia consiga responder as perguntas de vocês. Não fiquem preocupados, façam todas as perguntas que vocês quiserem, porque nós Isso. temos aqui, né, um grande laço de gente amiga que está aí anotando todas as perguntas e que a gente vai responder para vocês depois, ok? Então, pode fazer as perguntas aí. A gente pode não responder ao vivo, mas responde depois. Vou apresentar a B para vocês. Betânia Rezende é pedagoga e fez magistério. Assim como eu, ela já está nessa jornada da docência há alguns anos. Ela É. pós-graduação em psicopedagogia clínica e institucional, educação infantil, metodologias ativas e já atuou numa escola da educação infantil até o ensino fundamental. Hoje, ela é coordenadora pedagógica no Colégio Santo Inácio, na cidade de Baipendi, em Minas Gerais. E também é professora do curso de pedagogia da Faculdade Unis de São Lourenço. Betânia é criadora da página Dica da Pedagoga, que especialmente tem a filosofia de inspirar pessoas e espalhar coisas boas por onde passa. Então, Betânia, conta aí pra gente toda a sua experiência de como é coordenar uma escola que tem como filosofia máxima a brincadeira. Seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Thelma, obrigada por essa linda e generosa apresentação. Somos todos professores, né? Sempre professores. A gente passa pela coordenação, a gente vai tendo experiências diferentes, mas o professor fica sempre dentro da gente. E eu acho que isso, no papel de coordenação, é muito forte, é muito importante. A gente ter pisado na sala de aula, a gente saber quais são as demandas, as dificuldades e também para a gente ter criatividade para sugerir atividades, para fazer propostas para o grupo, né?
Ainda quando você me convidou, eu falei, escola brincante, o que que eu posso falar? Quero ser tão criativa quanto a Rosinha com aqueles papéis coloridos. E eu fiquei pensando também em algumas coisas para sugerir, para trazer. Eu acho que pensando primeiramente nessa escola brincante, independente se é uma escola particular ou uma escola pública, parte de nós, coordenadores, né? A gente dá o primeiro passo, a gente fazer esse convite para os professores através das formações. Não Entendi. adianta a gente utilizar o brincar de uma forma que seja passatempo, ou que seja para cobrir uma atividade, ou que seja para, né, realmente cobrir um buraco do planejamento. É totalmente ao contrário. O brincar ele tem que entrar ali como uma concepção. E para a gente entender essa concepção da escola, a gente tem que estudar. Antes de Sim, brincar, tem que estudar o brincar. É uma coisa que sim. eu pensei aqui, falei, isso eu preciso falar. E esse é um assunto infinitamente rico de estudo, de formação. A Selma já deu várias indicações aqui no perfil dela de livros. Ela é assinante da Diálogos, como eu. A gente tem vários livros que trazem essas propostas de brincar assim, com diferentes olhares, né? E a gente sabe que o brincar é uma ação natural. Não é nada que a gente tenha que colocar de forma brusca na ação da escola, né? Sim. E a partir daí, o que que eu tenho que pensar? Não é só falar, né, usar aqueles jargões que às vezes acaba acontecendo na educação. Ah, eu uso atividades lúdicas, o meu trabalho é lúdico. Mas tá, você tem uma concepção que acredita nesse brincar, você considera a infância, né, algo rico e potente, sabendo que esse brincar vai ser oferecido de diferentes formas, em diferentes etapas. Então, a gente precisa mesmo ter esse cuidado para fazer esse convite da formação para os professores. E eu acho que acaba que o nosso perfil de coordenador também tem que inebriar o ambiente, tornar o ambiente brincante, trazer essa coisa gostosa para a coordenação também. Eu gosto de levar para as minhas reuniões, as meninas já estão acostumadas. Sempre tem uma brincadeira na reunião pedagógica, Que sempre bom. tem uma atividade que a gente possa interagir e depois eu falo, ó, dá para usar com as crianças, vamos fazer também? Se a gente se divertiu, se a gente gostou, imaginem as crianças. Passar por um processo de aprender, né, de uma forma gostosa, significativa, porque eu acho que a brincadeira traz isso, o significado das coisas, de aprender. A criança usa o brincar para ela experimentar, né? Ela testar conceitos, ela recria, ela testa novas possibilidades. E isso quando a gente tem esse repertório, quando a gente tem esse cuidado, né? Não adianta nada eu deixar uma caixa de brinquedos maravilhosa solta numa sala sem propósitos, né? Ou sem convites adequados para a brincadeira. Até a Maria Montessori fala, né, nos textos dela, nas referências, que a gente tem que oferecer poucos brinquedos e ir fazendo trocas. Para a criança ter mais riqueza na experiência da exploração desses brinquedos. Sim. Então, todas essas discussões da coordenação, elas precisam acontecer diariamente. Né? Não é uma formação no final do ano, na semana pedagógica, não é no começo do ano. É quando eu entro na sala e falo com a professora qual que é a proposta de brincar, vamos fazer isso essa semana. E as meninas vão também muito à minha sala. Agora a gente está sentindo falta disso, né? Mas elas Nem fazem falo. vídeo chamada, É, né, Selma? é muito. Esse contato é muito importante na coordenação, né? A gente ter Sim. portas abertas para o professor. Vamos brincar disso, vamos brincar daquilo, vamos incluir esse espaço brincante. Porque a criança produz cultura, gente, ela produz memória, ela se desenvolve inteiramente, né? É o intelectual, é o físico, é o emocional, tudo está se desenvolvendo dentro da brincadeira. Eu penso assim que a grande maioria dos professores já consegue trazer essa valorização, né, do brincar para a escola. Mas ainda há muito o que fazer. A gente sabe que a gente sempre tem muita coisa para aprender. E principalmente com uma outra etapa que a gente tem que enfrentar,
que é mostrar para as famílias a importância desse brinquedo, para que não desclassifiquem a educação infantil. Ah, tá só brincando. Poxa, só brincando, Isso é muito né? importante, né, Bê? Eu acho que isso é ouvido em vários espaços, né, do Brasil, mas quando a gente acredita no trabalho, as pessoas passam a acreditar também. Que Isso. aí a gente tem um repertório, a gente tem a formação e a gente tem essa unidade de trabalho, o que eu acho que favorece muito na escola particular, porque os grupos de professores, eles permanecem por mais tempo, né? Às vezes em outras escolas pode acontecer de trocar, de ser o professor ser transferido para outra escola. Então precisa ter esse alinhamento, né? O que, que o professor do infantil está fazendo, o outro e o outro, ter essas conexões para que a fala seja a mesma, né? E a gente possa conduzir os pais para esse entendimento. Então, a gente tem que acreditar e também passar essa tranquilidade para os pais, né? Antes do brincar, então, é a primeira ideia de hoje. A gente estudar o brincar. No Sim. finalzinho, vou dar dica de livro, tá? E Opa, pode ir sinalizando muito o bom. tempo para mim, tá, Selma? Na hora que você falar, que tiver faltando um pouquinho, você faz assim para mim. Que pena. Porque às vezes também eu disparo a falar, mas a gente Sim. sabe que eu estou à disposição para outros momentos de conversa, tá bom? Então, você falou duas coisas importantes, né, Bê? Primeiro, se dispor a estudar, e segundo, também que o coordenador ele tem que ser também um amante do brincar, para que ele também Sim. faça essa prática do brincar com as professoras e deixe esse ambiente também possível de entender que a concepção é da escola, né? Escola, não é assim, eu não trabalho isso na minha sala, eu trabalho, não, somos escola. Nós Sim, trabalhamos de acordo com a concepção dessa escola. E isso é muito importante, a gente precisa ter esse parâmetro, né? Toda escola tem seu projeto político-pedagógico, tem seu plano curricular, e isso está registrado lá, e a gente também precisa estudar isso, né? Para a gente ter essa segurança, essa certeza de que as nossas práticas estão alinhavadas dentro de uma concepção bacana, né? Esse isso. cuidado. Eu acho que na educação infantil, o trabalho com brincar, ele é facilitado pelo próprio universo, né? Pela própria idade das crianças. Acontece com mais naturalidade. Aí que está o cuidado, né? Porque sendo uma atividade tão natural para as crianças, ela precisa ser proposta de diferentes formas, sim. Dentro da escola, às vezes é o tempo que a criança mais brinca. A Sim, gente não sabe. Tem sim. casos que as crianças têm as propostas de brincadeira, que conseguem sair, né? Em outras épocas que não são as de quarentena. Mas na escola, às vezes, o tempo do recreio, o tempo o espaço que a criança tem para interagir, às vezes é o mais rico de todos naquele dia, naquela semana. Então, que sejam propostas mesmo pensadas e enriquecedoras. Lógico que o brincar livre tem que acontecer, sem Sim. intervenção do adulto, né? Mas também tem que ter aquele brincar que a gente ofereça propostas para ampliar esse repertório, oferecer materiais, espaços diferentes, brincadeiras coletivas que tenham regras, né? Que sejam cantadas, aquelas brincadeiras tradicionais que a gente ama e morre de saudade. Tudo Isso. isso precisa entrar em planejamento. Então, é tanta coisa para oferecer que a gente precisa distribuir isso no tempo ao longo do ano. Então, é uma atividade permanente, precisa acontecer o ano inteiro, né? Agora, já no ensino fundamental, eu acho que o brincar ele é mais assim, existe uma resistência maior devido a tempo, devido a material apostilado, devido à cobrança de prova e nota, que Rotina, né? rotina, que nós todas sabemos que tudo isso é importante, mas que a gente está ali para um desenvolvimento integral desse estudante. E a gente precisa prestar atenção que ele ainda está na infância, sim, e que as propostas de brincadeira elas precisam acontecer, principalmente para as crianças do ensino fundamental que está passando, assim, pisca o olho, acabou a infância, passou.
né? Demais, né, Se a gente Bê? for pensar em termos de tempo, que a gente brincou de boneca até 12 anos, ninguém de 12 anos brinca de boneca. É muito raro você ver uma menina de 12 anos com bonecas. Então, as propostas, elas precisam ser mantidas pelos professores, assim, conectadas com essa concepção de ensino. É uma tarefa difícil, mas que também quando você traz isso para uma reunião de pais, traz uma brincadeira para os pais que você brincou na sala de aula e que não deixe ninguém constrangido, porque às vezes os pais ficam envergonhados de participar ou ter algum receio de ficar exposto, ai, vai fazer uma pergunta, não sei responder, mas assim, faz o convite ou filma um momento de brincadeira e mostra para os pais e elenca todas as possibilidades de aprendizagem que tiveram ali. Gente, é uma riqueza. É a gente ter aquele olhar e ajudar as pessoas a mudarem o olhar para o brincar. Vai ser um olhar mais respeitoso, eu acredito. É Né? uma conquista dia a dia, né, Bê? Sim, é um movimento mesmo que a gente está na área da educação precisa fazer. Se eu respeito o brincar, quem está à minha volta começa a respeitar também. É viral. Isso, é a melhor palavra. No momento, né, Selma? É verdade. Tem uma frase, eu acho que eu já postei aqui no Instagram, mas eu gosto tanto dela, principalmente quando eu vou dar aula na pedagogia. Eu já tive essa disciplina na faculdade, atividades lúdicas, fundamentos e princípios. E eu lembro de ter aberto a disciplina com essa frase, eu até anotei aqui. A infância não pode ficar esperando pelas crianças no lado de fora da escola. É assim, uma super justificativa, uma super ideia que vem para falar assim: oi, Uhum. são crianças que estão aqui dentro, vamos respeitar esse tempo e deixar que o brincar também esteja aqui dentro. A gente precisa considerar isso. Essa frase é do documentário Território do Brincar, maravilhoso, que a gente indica que todo mundo deve assistir. Isso Aí eu fiz mesmo. papelzinho que nem a Rosinha para mostrar. Isso Essa mesmo. Essa plataforma aqui, Videocamp, devido ao período de quarentena, ela abriu, liberou todos os documentários, tem inúmeros documentários São 10. interessantes, São 10 e, documentários. e o Território do Brincar está incluso para você, quem quiser assistir. É muito legal, gente. É uma baita reflexão a respeito da infância no Brasil. Vale super a Para quem pena. não conhece, vale a pena mesmo conhecer. O Território do Brincar está com a disponibilidade desses 10 vídeos. São curtos. Tem um do Gandhi Piorsky que é maravilhoso. Nossa, da Lindo. Sandra Schmidt. Tem muita coisa boa. Esse trabalho da Muita Renata coisa Meirelles boa. é maravilhoso. E a plataforma é muito legal para a gente fazer essa organização. Quem dá aula em faculdade usa muito, né? Para a gente organizar documentários para assistir coletivamente. E eles ainda oferecem propostas de você usar os documentários, perguntas, é super bacana. B, 7 minutos. Uau! Então vamos rápido. Quando você me perguntou o que eu fazia das brincadeiras aqui na escola, né? Agora vamos ser mais específicos. Aqui a gente brinca, e brinca bastante. Que E como bom! eu disse, o convite começa sempre pelas professoras. Eu convido as professoras para brincar. Se tiver alguma professora aqui do Santo Inácio assistindo, eu tenho certeza que daqui a pouco elas vão começar a escrever. A A Carla gente faz, a Carla tá por aí. tá, A gente belezinha. faz uma brincadeira, vocês podem acreditar. Nós aqui brincamos e as crianças assistem. E é uma brincadeira tradicional, que todo mundo conhece, que é a queimada. Uma vez no ano a gente joga para as crianças torcerem para gente. Que Até a, gostoso. dire... Eu já Até a assisti. diretora joga. E eu já postei uma vez. Gente, é emocionante. A gente vira criança de novo. A gente quer queimar e quer arrumar estratégia e faz aquelas torcidinhas Que de. delícia. Assim, é uma coisa muito bacana, mas eu acho que isso irradia o ambiente da escola, sabe? A gente faz a Semana Mundial do Brincar como conscientização, como trazer essa energia boa, mas o brincar está o ano inteiro, não é só naquela semana, não. É. Né? E a gente também vai tendo essas propostas
que são por sala, que as professoras gostam de fazer. Então, assim, todos os dias tem que ter na educação infantil. A forma de planejar dos professores tem que incluir como atividade permanente, né? Eu tenho que oferecer condições e materiais. Então, seja no parquinho, seja na horta, seja no pátio, seja com bola. Recreio, o nosso recreio é lindo de ver, mas é lindo. Eu adoro ficar no recreio assistindo as crianças. Que Tem gostoso. uma pessoa muito especial que cuida do recreio, que ela oferece os materiais, as crianças já sabem onde pegar, onde devolver. Então, ela oferece bola, bambolê, ping-pong, pedrinha para jogar amarelinha. A gente pintou vários espaços da escola. E aí a gente vê ali um tanto de criança brincando, você não vê um celular. É tão bonito isso. É Nossa, como se fosse ainda uma redoma dentro desse tempo que a gente está vivendo. Mas isso precisa ter um coordenador que chacoalhe, um diretor que apoie e uma equipe show de professores que acredite nessa proposta, né? entendi. A gente também precisa pensar nessa oferta de brinquedos que tem que ter materiais diferenciados, não estruturados. Crianças de 2 anos amam entrar em caixas de papelão. As construções ficam muito mais interessantes com blocos que são aleatórios, não precisa ser só de 3 cores. Sim, Pode ser cores da natureza ou pedrinhas. Então, essa possibilidade de riqueza que a gente também vê, né, nas escolas de Reggio Emília, meu Deus, quando eu vejo a produção daquelas crianças, é é da gente encantador. babar, né, Thelma? É De verdade. ficar, de É, ficar assim, como eles conseguiram isso, mas é outra live, né, Thelma? Vamos fazer aí Reggio sim. uma semana e a Rosinha começa. A Rosinha vai com a gente. Agora eu devo ter uns 2 minutos, então tem um cuidado que eu preciso também chamar a atenção. Duas coisas. O excesso de zelo, que às vezes as pessoas acham que a criança vai cair, vai machucar, e não deixa subir, não deixa pisar, segura no colo, principalmente as crianças bem pequenas. Fique junto. Durante a oferta da brincadeira, acompanhe. Nem que você faça uma escala. Hoje eu vou acompanhar essa criança, hoje eu vou segurar essa criança. Mas permita que essa criança suba, desça, que ela escorregue, que ela toque, que ela sinta, porque senão as experiências não acontecem, né? E Isso outro mesmo. cuidado é a questão que dá muita polêmica, mas que é importante falar, né? Que é a crença de que certos comportamentos e objetos eles são destinados para só aquele grupo. Então, assim, as crianças podem segurar um bebê e ninar um bebê. Não tem problema nenhum. Isso não vai mudar o que ela é. Isso vai ajudá-la a compreender a humanidade. A saber que um bebê precisa de carinho, de aconchego, precisa ser alimentado. Não faz mal nenhum uma criança de educação infantil segurar um bebê, aconchegar, ou preparar um alimento para o colega. Não tem problema nenhum. Em Essas situação de propostas jogo simbólico, são muito ricos esses momentos, né, Bê? e essa proposta precisa ser respeitada, né? A gente tem que trazer essas possibilidades para a escola. Para fechar, Selminha, eu indico um site, vou colocar tudo de um hoje, que é o Mapa do Brincar. Ele Isso. está lá na Folha de São Paulo e eu sempre consulto quando eu quero a explicação de uma brincadeira tradicional. É uma riqueza. Muito rico. Uma ideia, eu coloco, participem da Semana Mundial do Brincar. Ela vai acontecer mesmo que em quarentena. Se você Sim. ler as instruções do site, eu já fiz o convite para as minhas professoras e o site tem todas as orientações. Semana Mundial do Brincar. Nossa, eu fico Um até livro, arrepiada. Que lindo. Amo. uma dica de livro para papais e mamães, um livro que eu tenho aqui na biblioteca que eu adoro. Brincadeiras musicais do Palavra Cantada que eu amo. Eu adoro brincar com música, quando tem música envolvida. E esse livro vem com CD. Eu trabalho com eles desde que eu comecei a ser professora. Adoro Palavra Cantada. Que E por bacana. fim, um livro que eu aposto que você já tem. Tenho. Linguagens e Culturas Infantis, da Adriana, maravilhosa. Ela estava dando live esses dias aí. Eu assisti.
Então, gente, Fala assim. espero que tenha sido um momento rico. Agora a gente vai ouvir a próxima colega, que é da escola pública, que tenho certeza também que vai ser muito legal. Ai, Selma, vai ser. obrigada pelo convite, tá? Obrigada, Beijão para todo Bê. mundo. Vamos agora preparar uma live de 1 hora para a gente falar com mais detalhes de toda essa riqueza do seu trabalho. Um beijo, Fechado. querida. Beijo. Combinado. Beijo. Pera aí só um pouquinho, Bê, não está ainda não. Vou desativar os comentários, vamos tirar uma foto, tá bom? Tá Vamos joia. fazer uma... Opa! Vamos Dá fazer... um print aí, gente. Marca a gente. Epa, deu! Muito bem. Deu, obrigada, viu? Pela sua parceria. Opa, Daqui a pouquinho eu já tenho aula na faculdade. tá bom, querida. A gente se vê. Até Beijo. mais. Tchau. Beijo. Não. Tchau. Agora, pessoal, vou ativar os comentários. Vamos agora esperar a Patrícia. A Patrícia Ribeiro. Vamos ver se ela já pediu aqui para entrar. Patrícia, cadê você, querida? Assim que ela pedir, já autoriza e ela vem conversar conosco. Ainda não. Karina está perguntando sobre os livros. Pode ficar despreocupado que a gente depois posta no Stories as dicas literárias, tá bom? Vamos ver aqui. Aí! Oi, meu amor! Que Oiê, saudade! Que bom te ver! também saudade de você, das meninas. Estou vendo um monte de meninas nossas aí. Um Tem beijo para muita gente, vocês. nossa, olha lá. Sandrinha, Camila, Emily. Quem mais que eu vi aqui também? A Lu, Via vi a Fanny, Rafaela, a Letícia, a Via Sônia, Lê. um monte de gente boa aqui esperando a nossa conversa, né? Que Ah, legal. que delícia. Fico muito feliz de reunir aqui muita gente boa que faz parte da nossa vida, né? Que faz É parte verdade. da nossa jornada. Patrícia, muito feliz de ter você aqui, de coração. Você é uma pessoa querida que faz parte da minha história pessoal e que não podia deixar de trazê-la para dizer sobre o contexto de brincar dentro de uma escola pública. Para quem está chegando agora e ainda não participou de nenhum outro momento da jornada falando de brincar, dá uma olhadinha lá no meu feed, que lá tem todos os objetivos da jornada. E nós vamos até o dia 30 com muita live, com muita gente boa e que vocês não devem perder por nada. Hoje nós vamos falar do papel do coordenador. No sábado, nós vamos falar do planejamento. Amanhã, nós vamos falar sobre a questão do ambiente. Depois, música. Gente, tem muita coisa legal, mas vocês não podem perder. E hoje a Patrícia está aqui para falar sobre isso. A B começou a nossa conversa a respeito do papel do coordenador dentro de uma escola privada. E a Patrícia vem falar sobre a escola pública. Mas antes, eu queria apresentar a Patrícia para vocês que não conhecem. A Patrícia Ribeiro é pedagoga, ela é pós-graduada em Psicopedagogia Institucional e Educação para as Relações Étnico-Raciais. Ela tem mestrado em Educação, voltado para a formação e diversidade. Nessa jornada de mais de 15 anos de experiência, ela já passou pela escola privada, onde a gente se conheceu, e hoje é orientadora de escola em rede pública municipal da cidade de São José dos Campos, aqui no Vale do Paraíba, Paulista. Ela é minha orientadora, querida, que de coração eu gosto muito do trabalho dela, não posso omitir isso para vocês. Então, tenho certeza que a gente vai poder ter assim, uma conversa bem bacana sobre como é o trabalho dela dentro dessa escola que a gente divide o chão e as paredes. Seja bem-vinda, Patrícia. Muito obrigada por ter aceitado esse convite.
Obrigada, Selma. Eu estou muito feliz de estar aqui, né? Você faz parte da minha história enquanto professora, né? Contar aqui para vocês que a Selma foi minha formadora, né? Então eu tenho um privilégio muito grande de conhecê-la enquanto formadora e hoje a gente divide, né, os saberes na nossa escola. Então eu estou aqui hoje muito feliz por participar, muito grata. E hoje eu vou contar um pouquinho do nosso trabalho, né? Eu estou vendo que tem muitas meninas nossas aqui. Então, na verdade, eu estou aqui representando um grupo muito querido, um grupo que acredita muito nesse brincar. Eu vou contar para vocês um pouquinho como é que é a nossa prática, né? O que a gente faz ali na escola. E como a Betânia estava falando, quando a gente fala de brincar, a primeira coisa que a gente precisa levar em consideração é a formação do professor, né? E quando a gente diz de formação do professor, nós estamos falando da formação do professor, da formação do estagiário, da formação do agente educador, né? Que é o antigo ADI, que aqui na nossa rede a gente chama de agente educador. Então, para a gente ter uma escola brincante, a gente precisa que todos os atores da escola acreditem nesse brincar. E que eles pactuem dessa concepção, né? De que o brincar é um direito, de que o brincar faz parte da aprendizagem das crianças, que é um eixo estruturante da nossa prática. Então, aqui na nossa escola, a gente sempre nas nossas formações, o brincar ele permeia toda essa formação. Nós temos formação com os professores, eles têm o privilégio de ter horário de trabalho coletivo, né? A gente sabe que isso não acontece em toda a rede, nesse país, mas nós temos esse privilégio. Nós temos 5 horas por semana para estudo, isso é muito importante, isso nos forma enquanto profissionais. Nós temos também formação com as estagiárias que acontece quinzenalmente, com os agentes educadores, que é um desafio. Não dá para a gente dizer que é tudo muito simples, porque não é. A gente precisa tirar o agente educador da sala de aula, então a gente precisa contar com o professor, mas o professor ele acredita o quanto essa formação é importante. Então a gente, aqui na nossa escola, a gente conseguiu muito isso com essa parceria do professor. De saber que para o agente educador, para o estagiário, ele precisa dessa formação. Então, o brincar ele faz parte dos nossos momentos de formação. E eu acredito muito que só por isso é que a nossa escola é uma escola brincante. Porque o brincar ele está na pauta de todas as nossas formações. Quando a gente está falando de um evento, o brincar está ali. Quando a gente está falando sobre a base, quando a gente está falando sobre os planejamentos, o brincar está ali, né? Então, ele permeia todas essas nossas formações. E outro fator que eu coloquei como relevante quando a gente pensa no brincar é a questão do espaço, né? O espaço da escola precisa ser um espaço brincante, né? Nós vivemos uma realidade, a nossa escola ela é um espaço pequeno, né? Ela era um posto de saúde, então foi um prédio adaptado. Então a gente teve que ir construindo os espaços de brincar nos adequando com o que a gente tinha, né? E quando a equipe acredita nesse brincar como importante para a criança, a equipe te ajuda a pensar, né? E eu gosto muito de falar de um espaço que a gente tem lá na escola, que eu tenho um carinho muito especial, que é o nosso parque secreto, né? Ai, que delícia. É uma delícia, né? É um cantinho aconchegante. E quando a gente tem ali na escola um corredor que liga a nossa escola a uma unidade de saúde, e é um corredor muito pequeno e praticamente perdido, né, que a gente utilizava uma vez ou outra com as crianças, mas era um espaço que não era muito utilizado, ficava escondidinho. E aí um grupo de professores se dispôs a transformar aquele espaço, né, a pintar, a gente pintou amarelinhas no chão, a gente fez algumas lousas para as crianças desenharem nas paredes, e o espaço tomou uma outra forma, né? Um espaço que antes era só um corredor que a gente não usava, hoje ele é um espaço muito querido, a gente tem até uma escala para usar, né? E aí as crianças deram o nome de parque secreto, porque ele fica meio escondidinho, e aí as nossas estagiárias também pintaram na parede o nome do parque, e hoje ele é um espaço que a gente tem muito apreço por ele, né? E a nossa escola, a gente foi adaptando os nossos espaços. Então, a gente tem o espaço do parque de areia, nós temos um espaço que a gente chama de parque coberto, que é a ligação entre o primeiro corredor, que era uma unidade de saúde, e o segundo corredor, que era, né, um outro prédio público, que hoje é a nossa escola, que era o SAMU. Então, o que liga os dois corredores também é um espaço que a gente usa para brincar. E nós também temos ali um outro espaço que a gente pintou uma pista de carrinho para as crianças.
Então, eu acredito muito nesses espaços que convidam as crianças a brincar, né? E quando a gente tem uma escola em que os profissionais acreditam nesse brincar, eles nos ajudam a construir. Eles mudam o olhar para esse espaço brincante, né? É verdade, Patrícia. Tem uma pessoa que falou aqui sobre a questão dos recursos, né? A gente pode dizer que a nossa escola, ela é muito jovem, né? Nós temos 3 anos de escola, 4, acredito. E que ela começou exatamente como você falou, eu já postei algumas vezes aqui também no Sala de Aula Organizada, que é um espaço totalmente adaptado. As salas são todas pequenas, elas eram consultórios médicos, né? E aí, as salas pequenas, mas que transborda de vontade de fazer um bom trabalho. E todos os corredores, todos eles são úteis, né? A gente brinca de todo jeito. E à medida que a escola foi crescendo, a vontade de fazer outros espaços brincantes também. A gente tem tanto recurso? Não tem. A gente provê de muito material, uma riqueza de material? Não. Mas a gente lida com isso de uma forma que nos mobiliza, né? A ir atrás desses recursos e ver o espaço com potencial, né, Patrícia? A gente provê de muita boa vontade, né? E de acreditar muito nesses espaços. Realmente a questão dos recursos é um desafio muito grande nas escolas públicas, mas a gente conta muito com a ajuda de um marido de uma professora, a tinta de uma casa que sobrou, foi pintar um quarto e sobrou, leva a tinta para a escola, e a gente vai se adaptando a essa realidade, né? Eu acredito que quando a gente acredita no brincar enquanto potência, a gente vai buscando as possibilidades e fazendo o que é possível da melhor forma possível. Né? A nossa escola, ela é um espaço pequeno, mas cada cantinho favorece o brincar. Né? A gente vai achando cantinhos para favorecer o brincar e melhorar. E quando a gente diz de espaço, eu acho que é muito importante ressaltar também esse cuidado e essa manutenção do espaço. Não adianta eu pintar uma amarelinha no chão por acreditar que aquilo ali vai ser uma oportunidade para as crianças brincarem e nunca mais eu cuidar daquele espaço. Né? Então, a gente tem ali na nossa escola esse zelo de a gente vai repintar, a gente vai cuidar do espaço. Nós temos lá a divisão de grupos. Então, cada professor é responsável por cuidar e olhar com mais carinho por aquele espaço. E eu acho que isso favorece muito, né? A gente tem uma gestão muito partilhada. Então, a gente tem uma equipe que cuida, que olha para esse corredor, para esse parque secreto. Então, quando precisa repintar, ou quando precisa fazer algo, eles vêm até a equipe e dizem, olha, nós estamos precisando de ajuda aqui precisa melhorar. Porque senão a gente faz e o espaço fica, né? E aí ele vai se perdendo com o uso. Então, eu acredito que... Desculpe interromper, Patrícia. Mesmo porque, assim, a gente não pode imaginar sequer que fazer manutenção dos espaços de brincar é papel do coordenador, do diretor, né? É de toda a equipe. Para que tudo dê certo, a gente precisa também usar e fazer a manutenção, né? Sim, e ainda mais quando a gente está lidando com muitas crianças, muitos professores, a manutenção se faz muito necessária. E é bacana quando você fala essa questão de ser o papel também do professor, porque lá na escola a gente pontua muito isso, né? Às vezes o professor tem um olhar que a gente da orientação não enxergou, né? Então a gente precisa do olhar do professor, que às vezes a gente, orientador, tem um outro olhar também que o professor não enxergou. Então é essa troca e esse coletivo que faz dar certo, né? Isso mesmo. E as experiências somadas, né, Patrícia? A gente amplia o nosso olhar quando a gente consegue somar as experiências, né? Estou vendo aqui as falas das nossas colegas, acho que estão todas aqui, Patrícia. Isso me alegra muito, né? Porque estão todas aí testemunhando a verdade, que é isso mesmo que acontece, né? Que coisa boa. Porque é uma legião de gente que acredita no brincar, né? Isso é muito bom. Deixa o coração da gente feliz, né? E outra coisa que eu acho que é importante a gente pontuar também é a questão dos materiais, quando a gente fala do brincar, né? Embora a gente tenha, às vezes, uma certa escassez de material, eu acredito que o que a gente tem precisa ser usado da melhor forma. E o que eu falo muito para as nossas meninas lá
que o material ele precisa chegar na criança. Não adianta o material chegar na escola e ele ficar no armário ou ele ficar na sala da orientadora. O brinquedo precisa chegar na criança, os materiais precisam chegar nas crianças. Então, lá na escola, a gente também tem essa prática, como as nossas salas são muito pequenas e as professoras não conseguem, muitas vezes, levar os brinquedos para deixar nas suas salas, nós montamos um armário no corredor, em que a gente guarda alguns materiais, mas que as professoras têm a plena liberdade de pegar e depois devolver naquele espaço. Nós também temos um armário na sala da própria orientação, né, da direção, em que a gente fez alguns kits ali para as crianças, que as professoras pegam e levam para as salas. Lá a gente também tem um armário aberto, a gente brinca que é o shopping da nossa sala, né? Entra lá e pega o que precisar, né? E aí a gente também está construindo um acervo de material não estruturado, que a gente acredita muito nessa proposta, né? A Selma tem nos ajudado, né, muito nisso. A gente tem conseguido organizar algumas coisas. Estão aprendendo cada vez mais a brilhar os olhos com esse material, né? Os nossos olhos têm brilhado e a gente tem conseguido muitas coisas que os professores trazem, né? Tocos de madeira, cones. Então a gente está montando esse acervo, CDs. Isso também fica na nossa sala, mas as professoras têm livre acesso. E uma coisa que eu também destaco nisso, para a gente enquanto orientador, né, que a gente precisa ter esse material organizado, porque ele precisa ser convidativo para o professor pegar. Não adianta a gente ter lá um monte de caixa em que está tudo bagunçado e você dizer para o professor que ele vai lá, precisa pegar aquele material para levar para a sala. Se ele não sabe onde está, se ele não sabe o que tem, se ele não sabe onde tem que devolver. Então, lá na nossa escola, a gente também cuida muito disso, né? Para que seja convidativo para o professor, para que ele leve para a sala de aula, que ele saiba depois onde guardar, que ele saiba o que tem na escola. Porque muitas vezes a gente, enquanto professor, a gente não sabe nem que material que tem na nossa escola, né? Então, eu acredito muito que quando a gente fala de uma escola brincante, a gente também fala de organização de material. A gente também fala de disponibilidade de material e de acesso desse material para as crianças. Uma coisa importante também, né, Patrícia, que eu vou me atrever a falar antes de você, que é um hábito muito comum seu e da Alessandra, que é a nossa diretora, que vem semana que vem falar sobre a gestão da escola brincante, não pode perder, hein, pessoal? É que vocês disponibilizam para nós a opção da escolha. Quando vai fazer a compra de algum material, algum brinquedo, nós também participamos, né? É toda uma colaboração coletiva. Todo mundo se sente participante, né? Seja na opinião, na seleção, na manutenção. Todo mundo se torna coautor e corresponsável. Isso não podemos negar que faz toda a diferença, né? E eu acredito que é por isso que dá certo, né? Os brinquedos estragam, é claro, há muitas crianças usando, mas a gente tem na nossa escola um cuidado muito grande e eu acredito que esse cuidado vem por esse sentimento de pertença, né? Isso é nosso, foi a gente que escolheu, foi a gente que decidiu comprar. Então a gente tem esse cuidado, a nossa diretora tem esse cuidado maravilhoso de tudo tem que passar pelas estagiárias, tem que passar pelos agentes educadores, pelos professores, todo mundo tem que ter o direito de opinar. E todo mundo tem que saber onde está aquele material, porque ele é nosso, né? Ele não é da orientadora, ele não é da diretora, ele não é nem do professor, ele é da escola, né? Ele é de todo mundo. E isso faz toda a diferença nesse cuidado com os materiais. E eu também queria falar muito agora sobre o nosso projeto, né? Sobre o nosso programa institucional Parque da Alegria. Não tem como falar de brincar sem falar do nosso Parque da Alegria. E ele é um desafio muito grande. A gente tem um programa institucional na rede de São José dos Campos, né, que é a cidade onde eu trabalho, que chama-se Parque com Intervenção. E em que consiste esse Parque com Intervenção? Ele consiste numa oportunidade para que as crianças brinquem juntas, as crianças de todas as faixas etárias. Então, a gente tem um documento que tem os objetivos desse programa institucional, e aí cada escola vai dando a sua carinha para esse programa. E na nossa escola, a gente começou, como a nossa escola tem pouco tempo, a gente começou ele ano retrasado. Nós começamos com as crianças bem pequenas, né, do berçário do infantil 1, depois do infantil 2 para frente. E ano passado a gente teve um desafio novo, que as meninas toparam. A gente ficou com medo, mas as meninas toparam, que era a proposta de todas as crianças brincarem juntas. Todas as crianças, desde o berçário até o pré-2.
né? O primeiro movimento foi: os grandes vão derrubar os pequenos, eles vão se machucar, né? O medo do professor, eu confesso que eu também tinha medo, mas eu falei, vamos tentar, né? Quando Vamos começou o tentar. projeto na rede, eu tinha muito medo dos pequenos. Ai, meu Deus, mas depois você vai vendo que as coisas são diferentes. Sim, as coisas são diferentes e a gente tem esse movimento de avaliar o que a gente está fazendo, né? Então, como é que funciona? Nos momentos de HTC, que é o horário de trabalho coletivo dos professores, nós pensamos nas propostas que serão oferecidas nesse momento do parque. Ele acontece uma vez por semana, e aí as professoras pensam nas propostas, que são propostas além do espaço. E aí a gente, depois que aplica essas propostas, a gente avalia elas. E como que é a aplicação, né, entre aspas, disso? As professoras, elas montam esses cantos ali no nosso espaço do parque e as crianças, elas são convidadas a brincar com o que elas quiserem, com quem elas quiserem. E é muito bacana porque elas encontram o irmão, o vizinho, o parente, né? E elas podem escolher com quem elas querem brincar. Elas podem brincar nessas propostas das professoras, como elas podem não brincar, elas podem ir no escorregador, no tanque de areia, onde elas quiserem. Isso é Brincar com os muito irmãos, né? Num brincar brinquedo com ou os no irmãos. outro. Isso é muito legal, essa possibilidade de escolha do que eu quero brincar, né? E o professor, ele não está ali só para olhar a criança brincar. O professor que está responsável pela proposta, ele vai estar participando, ele vai estar brincando junto, ele vai sentar no chão e vai brincar junto com a criança que quiser brincar com aquela proposta, né? E uma coisa que marcou muito a mim é uma criança que uma vez perguntou assim: eu posso ir lá no Parque de Areia, mas minha professora não está lá, né? E nesse dia do Parque da Alegria, as crianças, elas têm a liberdade tanto de brincar, a gente tem um parque embaixo e um parque em cima, né? Tem uma rampa. E as crianças podem escolher se elas querem ir no parque de baixo ou de cima. A gente brinca que tá tudo aberto nesse dia, né? E as crianças no começo, elas achavam muito estranho. Como é que eu posso ir no parque de cima se a minha professora não tá no parque de cima? E aí, aos poucos, elas foram entendendo que elas podiam ir onde elas queriam, porque todas as professoras eram delas naquele dia. É E eu verdade. acredito que isso cria um vínculo muito grande de todos os professores da escola com todas as crianças, porque nesse dia todo mundo é de todo mundo. Eu não vou olhar o meu aluno, eu vou olhar o aluno de todo mundo, né? E a gente vai construindo um vínculo diferente, a gente vai conhecendo as crianças das outras turmas. As crianças das outras turmas vão conhecendo as outras professoras. Não digo para vocês que é fácil. Eles saem de perto da gente, né, Patrícia? Eles vão ficando do nosso ladinho. Quanto menor, mais próximo eles ficam. Depois eles vão soltando e vão aí vencendo o espaço da escola, né? O ano É passado, processo, né? eu tive uma mãe de aluno que falava para o filho assim: você só fica perto da sua professora Selma, não sai. E quando tinha o parque, ele ficava muito ansioso, porque ele queria brincar, né? Até que a gente teve que conversar com a mãe, porque isso é um projeto bacana para que os pais também conheçam, né, Patrícia? Então. E aí é muito bacana até a questão do tempo, né? Antes a gente tinha 40 minutos para o parque. E aí depois as professoras foram falando: não, Patrícia, eu acho que a gente podia aumentar para 50 minutos, porque quando eles começam a brincar já acabou, né? E aí a gente vai reavaliando, a gente leva de novo para o momento de HTC, a gente reavalia: ah, essa proposta não deu certo, eles não tiveram interesse. Ah, é melhor a gente mudar esse tempo, a gente precisa pôr mais pessoas em tal lugar, né? Então, é um constante ir e vir. É um constante refazer, reavaliar. Isso vale muito a pena, né? E eu queria falar um pouquinho sobre o nome, né? Ele chamava parque, o nome é Parque com Intervenção. Mas o que é intervenção para uma criança, né? É muito complicado a criança entender esse termo. E aí a gente surgiu essa... né? Hoje é dia do parque com intervenção, para a gente ter a rotina. Na nossa rotina, o que é parque com intervenção? E eles não conseguem nem falar essa palavra, né? Porque é uma palavra difícil para eles. E aí a gente começou a refletir sobre isso. O que a gente podia fazer? E aí surgiram alguns nomes das próprias crianças, as professoras foram perguntando para as crianças, e a gente fez uma votação com as crianças, e aí ganhou o Parque da Alegria. Então a gente diz, quando vai escrever lá na rotina: ah, hoje é dia do Parque da Alegria. Então para eles é muito gostoso, porque eles já sabem o que é. O Parque da Alegria é onde eu encontro todo mundo e onde eu escolho onde eu quero brincar. Onde eu posso ir no parque que eu quiser, né? Por mais tempo, né? Por mais tempo do que a gente vai todos os dias. E uma coisa muito
muito bacana também, eu acho que é o envolvimento da equipe, né? Da gente destacar que nos dias chuvosos a gente não consegue fazer o parque com intervenção no parque, porque o nosso parque não é coberto. E aí as professoras começaram a levantar, mas nós vamos ficar sem o parque com intervenção, é só uma vez na semana e nós não vamos fazer. E aí eu joguei as bolas para elas, né? E aí, como é que nós vamos fazer? Me ajuda a pensar numa ideia. Elas falam, a gente pode tentar fazer dentro do corredor, entre as salas, cada sala ser uma coisa? Falei, pode, vamos tentar. Se der certo, se não der, a gente reavalia. E eu fiquei com meu coração cheio de alegria e de orgulho de ver isso partir das próprias professoras, né? E aí a gente fez nas salas e deu muito certo. É claro que tem dias que são mais difíceis, né? Muitas crianças, mas a gente vai se adaptando. Ah, não deu para fazer todo mundo, então a gente faz 2 salas, usa 2 salas no corredor, e a gente vai construindo o nosso parque nesse movimento, né? Então eu acho que assim, ele é áreas maravilhosas que nos ajudam muito, né? Esticam cabana, faz isso, faz aquilo. Elas são muito potentes e muito comprometidas, né? Muito comprometidas. E aí eu volto para dizer que esse comprometimento é pelas formações, né? É por a gente acreditar que o brincar de fato é importante para a criança, que de fato ele é direito, né? Que de fato ele faz parte, é um eixo norteador da nossa prática. E quando a gente acredita e envolve todo o grupo nisso, tudo dá certo, né? Com os seus percalços, com as suas dificuldades, com criança que machuca sim, com criança que cai sim, que é atropelada sim, mas a gente vai lidando com isso, né? E a gente vai aprendendo a lidar e a garantir para a criança esse direito dela. Eu acho que esse é o momento que as crianças gostam mais da nossa escola, né? E a gente, enquanto adulto, está lidando com isso. E se a gente parar para fazer uma avaliação, né, Patrícia? Porque o maior medo do professor é uma criança que se machuca longe dele e não poder dizer para a mãe o que aconteceu, porque ele ainda concebe que o aluno é só dele, né? A criança só é dele. E dessas coisas que acontecem, cair, tropeçar, aconteceria com ele, com outro professor. E se a gente para avaliar, o número é tão pequeno que é irrelevante. É muito pequeno, é mais comum ele acontecer na casa ou do seu lado, na sua sala, do que no Parque da Alegria. Então, realmente, é um projeto que eu sou suspeita para falar, eu gosto. Encanta os nossos olhos, né? Eu tenho muito apreço, muito carinho por esse projeto. Eu acho que ele é a cara da nossa escola, né? É a cara do que a gente faz, assim, ele transmite tudo que a gente acredita. Então, eu acho que vale muito a pena. É desafiador, mas vale muito, muito a pena, né? E eu queria falar para vocês uma história, né? Que ficou muito marcada para mim quando a gente fala de brincar. Compartilhar com vocês. Tá. 2 minutos. Compartilhar rapidinho com vocês. A gente tem 2 corredores, né? Um que é a escola que foi o primeiro espaço e um outro corredor que é a escola que foi reformada. E o que liga esses 2 corredores é um pátio coberto, e ali é onde a gente deixa alguns brinquedos de plástico, né? E ali tem um escorregador, tem alguns outros brinquedos, e eu vivi uma experiência com as crianças que eu achei muito interessante. As crianças dessas 2 salas, que são as salas de crianças maiores, pré-1, pré-2, para ir ao banheiro, elas precisam atravessar esse corredor. E tinha uma criança que todos os dias, quando ela pediu para ir para o banheiro, ela dava uma escorregada antes de ir para o banheiro. E aí, quando ela voltava, ela dava uma outra escorregada e voltava para a sala. E aquilo estava incomodando um pouco a professora, né? Ah, Patrícia, toda vez que ele pede para ir no banheiro, ele escorrega para ir no banheiro. E aí a gente começou a refletir, qual é o problema dele escorregar para ir no banheiro? Né? Imagina que delícia você ter na porta da sua sala um escorregador que quase te leva para o banheiro, né? Então, a gente começou a refletir sobre isso, o quanto isso estava atrapalhando a prática dela, se estava, se não estava, e por que a criança não podia fazer isso? Né? E aí, depois que ela começou a pensar sobre isso, ela falou, realmente, não atrapalha nada, não faz nenhuma diferença. Né? E deve ser tão divertido mesmo escorregar para ir no banheiro. Né? E aí, isso mudou o olhar. Então, eu trago essa fala para a gente pensar sobre o brincar como linguagem da criança. A criança brinca, ela acha o brincar em todo lugar. Então, que a gente respeite, de fato, isso da criança. Ah, que coisa linda. Amei! Está chegando a hora da gente encerrar. É uma pena, eu convido você a participar de uma outra live comigo, num outro momento, para a gente falar o tempo todo, né? Só vou desativar aqui para tirar uma foto.
Vamos tirar uma foto. Olha o sorriso. Você ter